Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado, galera do chat que mandou um bom dia caloroso aí para mim. Fico feliz, há 30 e tantos bons dias, fico feliz. E a aula passada nós estávamos falando de gerador de energia, não era? Eu tinha parado nisso aqui, ó. Tinha falado de energia das ondas, falado um pouco sobre elas e tal, não é isso? E agora nós vamos avançar um pouco mais, vamos ver, entrar na parte mesmo, hard, né? As equações, entender o processo da melhor maneira, para a gente começar a equacionar de uma maneira melhor. E aqui de cara, uma figura, poxa, agora que eu vi que a qualidade dela não ficou tão bonita assim, não. A hora que eu peguei, estava com a imagem melhor. Mas tá bom. Então, nós vamos falar de geradores elétricos. Vamos dar um passo atrás? O que eu falei de gerador elétrico? Ele transforma um tipo de energia em energia elétrica. Como é que é? Não ouvi. Transforma um tipo de energia em energia elétrica. Esse é o papel do gerador. Transformar energia em energia elétrica. E para isso, aí tá aí, ó, olha a representação do gerador. Que exemplo de gerador? Pilha, bateria, a bateria do celular, a pilha comum, a bateria do relógio. Vou sim, claro. Vi agora a sua mensagem, tá? Vou postar a lista de geradores. Não se preocupa não, vocês vão se divertir muito. Um salve aí, salve então, valeu. Buenos dias, cabrito, por ver se sem noção. Por nada, Clara. Então vem cá, olha só, turminha, cambada, crianças. O que eu tenho aqui? Essa representação aqui, ó, esse desenho aqui, ó, é a representação de uma pilha, de uma bateria, do gerador, da bateria do seu celular, da bateria do seu relógio. Entendeu? Então, eu preciso que você entenda o seguinte, dá uma olhada para esse desenho aqui, ó. Tá vendo que, primeiramente, olha onde é que a corrente elétrica está entrando. A barra menor ela é negativa, a barra maior ela é positiva. Só sempre. Só quando? Sempre. No gerador, a corrente entra no polo negativo e sai no polo positivo. A corrente entra onde? No negativo e sai no positivo. Esse é a força eletromotriz. Quem que é o E? Chamado de FEM. FEM. Força eletromotriz. Que é a FEM. Força eletromotriz. Chamado de FEM. A FEM, ela é medida em volts. Qual a unidade dela? Volts. Então, veja bem, outro nome que se consagrou pelo uso. A palavra força aqui, ó, não é utilizada igual a gente utiliza em leis de Newton. Essa força eletromotriz, essa FEM, é uma voltagem. É uma o quê? Voltagem. A FEM é a maior tensão que o gerador poderia fornecer. É a maior tensão que o gerador poderia o quê? Fornecer. Quem que é R? R é a resistência interna. R é uma resistência interna. Como assim, professor, uma resistência interna? Já viu quando... Se é resistência, a unidade é ohm. Já viu quando você está utilizando, por exemplo, o celular? A parte da bateria não esquenta muito? Por que esquenta? Porque parte da energia elétrica, parte de toda da energia total, não está virando energia elétrica. Parte está virando energia térmica. Essa resistência interna aqui, ó, é a resistência dos elementos que compõem o gerador. É o quê? A resistência dos elementos que compõem o gerador. Ah, professor, então se eu utilizar uma pilha de um material que não é tão bom, talvez a resistência não seja menor? Sim. Ah, então se a resistência interna for maior, eu tenho mais energia dissipada? Tem. Se eu tenho mais energia dissipada, o que vai acontecer? Nossa, vai estar subindo. O que vai acontecer? Eu vou ter menos energia útil. Então, a ideia é eu criar geradores que a resistência interna deles seja menor, o mais baixo possível, para diminuir as perdas de energia. Alan, então peraí. Mas toda essa simbologia da barra menor e da barra maior, nós estamos acostumados a utilizar. A todo momento, isso aqui, a gente usava isso aqui, ó.
Um monte de pergunta aqui, peraí. Exato. Matheus, confunde pra caramba. Eu vou mostrar a equação e vou mostrar qual a diferença do E e do U. O que eu estou falando aqui agora já é uma coisa parecida, para te orientar. A Ana Laura levantou a mão. Só esbarrou? Professor? Oi. Não. Tem como repetir de novo essa parte da resistência interna? Não entendi nada. Nada. O que faz a resistência, Ana Laura? Você lembra? Aham. É Então fala para mim. dificuldade para passar corrente elétrica. Isso! Se é uma dificuldade, parte da energia vai ser perdida ali. Então, a resistência interna, o que ela faz? Ela dificulta a passagem da corrente. Todo gerador tem uma resistência interna. Mas, Alain, nos exercícios anteriores, eu trabalhava com gerador e não tinha resistência interna. Perfeito. Era chamado de gerador ideal. Era uma bateria ideal. Ah, se era uma bateria ideal, ele não perdia DDP, ele não perdia FEM? Não. Ele não perdia energia também? Não? Não perdia. Então, o R é uma resistência. Quando, por exemplo, eu pego aqui, ó, não vou ter que, não tem como eu tirar aqui, né? Porque o celular não sai. A bateria desse telefone, toda a energia que ela armazena, a energia química que ela armazena, ela não consegue transformar toda em energia elétrica, porque aquece. Parte da energia que ele deveria virar energia química, energia elétrica, ele se perde na forma de aquecimento. Então, aqui, ó, o que faz aquecer é a resistência interna. Melhorou? Então, vem cá. Quando eu tenho um gerador ideal, eu não tenho resistência interna. Aqui é U. Ó. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, vai mostrar a equação. Gerador ideal. No lugar do FEM, a gente põe U. Mas eu vou mostrar isso para você algebricamente daqui a pouco. O gerador, olha, eu trouxe um texto bacana aqui para você poder entender. O gerador fala assim, ó. Daniel, esse raciocínio seu não está errado, mas também não está 100% certo. Porque você fala assim, ó, então dentro do gerador tem um resistor, dá a ideia que você pode abrir o gerador, tirar o resistor e jogar ele fora. Isso não acontece. Essa resistência é a resistência oferecida pelos elementos que compõem o gerador. Entendeu o que eu quis dizer? Então, esse material que compõe a parte interna do gerador, ele fornece a dificuldade à passagem da corrente. Entendeu isso? Não, não tem como evitar, Giovana, exatamente isso. O que nós procuramos enquanto pesquisadores, quem pesquisa, é gerador com menor perda de energia. Nós tentamos evitar isso, por nada, estamos juntos. A corrente, como é que ela é formada? O que é a corrente? É um movimento ordenado de cargas elétricas. Esse movimento ordenado surge porque então é DDP, uma diferença de potencial. A pilha fornece isso, fornece um desnível elétrico. E essa corrente elétrica se move devido a esse desnível elétrico. Assim que ela é formada. Perfeito, Ana Clara. Excelente raciocínio. Eu só vou acrescentar uma palavrinha no seu texto. Aqui, ó. Professor, então, quanto maior a resistência do gerador, vamos chamar de resistência interna. Tá certo? Não está errado. Só estou usando um pouco de preciosismo no texto. A energia dissipada é menor, porque a energia a energia dissipada é menor a energia útil. Perfeito, é menor a energia útil. Diminui a energia útil. Arthur, da pilha normal para a pilha alcalina não é questão não posso falar que é questão da resistência. Eu teria que ver aí com o pessoal da química para perceber ver o que eles falam. Pode ser da qualidade do material, da disponibilidade da carga elétrica, entendeu? Tem outros detalhes, sempre está mais ligado à parte da química. É isso, Rafael. Perfeito, perfeito, perfeito. É exatamente, é isso. Beleza? Eu preciso que vocês tenham o texto que está aqui. Eu preciso que vocês dêem uma entendida nele, que ele é importante pra caramba. Olha o que ele fala. O gerador tem por função receber as cargas que constituem a corrente elétrica em um potencial mais baixo,
e entregá-las em seu potencial mais alto, polo positivo. Então, olha o que ele está falando aqui. A corrente, o gerador recebe as cargas no polo negativo e entrega no polo positivo. Ou seja, a corrente entra no negativo e sai no positivo. Beleza? Por nada, Rafael. Tamo junto. Esse é o papel. Aí ele fala aqui, ó, fornecendo energia ao circuito. O gerador apresenta duas constantes características, isso é importantíssimo, que é a FEM e a resistência interna. A FEM e a resistência interna são duas constantes características de cada gerador. A FEM e a resistência interna. Constantes características dos geradores. Agora vem cá. Você está vendo que aqui na minha representação de gerador eu tenho a FEM e aqui eu tenho o U? Tem a FEM e tem a UU, que também é dada em volts. Muitos alunos, eu vou te falar, eu poderia falar que 80% dos alunos esbarram, tropeçam em não saber diferenciar o U da FEM. Eu vou te mostrar como você não vai errar isso mais nunca na sua vida. Tá só um minutinho para mim. Vamos encontrar a equação do gerador? Então vem cá, potência e rendimento de um gerador elétrico. A potência total de um gerador elétrico, como a FEM é a máxima tensão, eu não falei que a FEM é a máxima tensão? Mas se a FEM é a máxima tensão, a potência máxima que um gerador pode fornecer é FEM vezes I. Se a potência máxima, a potência total que poderia fornecer, se a DDP máxima é a FEM, então a potência máxima tem que estar ligada a ela. Se ele fornece, se essa total é a FEM, mas ele usa apenas um U, então eu tenho minha potência útil, que é igual a U vezes I. Se ele não usa tudo, é porque parte foi jogada fora? Sim. A parte que foi jogada fora não é a parte dissipada? É. Então, potência dissipada é igual a RI ao quadrado. Isso, né, Clara? Isso. Só não vou falar isso agora para não gerar confusão, tá certo? Toca o barco, é exatamente isso. Então, a potência total, por que eu escrevi potência total? Porque o gerador, a FEM é a máxima tensão, então ela pode gerar a máxima potência. O U não é a tensão que eu uso, então a tensão que eu uso me dá a potência que eu uso, a potência útil. E a potência que eu jogo fora é minha potência dissipada. Então é RI ao quadrado. Então, vamos equacionar? Eu sei que minha potência total é igual a potência útil mais potência dissipada. Potência total, FEM vezes I. Potência útil, U vezes I. Potência dissipada, RI ao quadrado. Você percebeu que eu tenho I dos três lados, dos dois lados. Então, eu vou cancelar I com I ao quadrado. Então, aqui sobrou FEM é igual a U mais RI. Então, minha voltagem total é igual à voltagem útil, mais a voltagem que fica na resistência interna. Quem é U? U é igual a FEM menos RI. Essa equação ela tem um nome muito importante. Essa equação ela é chamada de equação característica do gerador. Equação característica do gerador. Equação característica do gerador. Então, vem cá. Então, eu mostrei as potências, mostrei a equação do gerador para vocês. Aí você virou para mim e falou assim, Alan, qual que é a diferença do U e da FEM?
Então, vamos escrever um negócio aqui. A FEM, máxima tensão. U é uma tensão útil. Chama tensão útil, um bom nome. Então, vem cá. Quando o gerador é percorrido por uma corrente, ele tem resistência interna, parte da tensão não fica na resistência interna? Sim. Então o U é a tensão que surge no gerador quando ele perde parte da tensão para a resistência interna. Nossa, Alan, eu achei difícil de entender. Tá, vou te mostrar de uma outra maneira. O que é um gerador ideal? Vocês lembram? Olha agora é mesmo. O gerador ideal é quando ele não tem resistência interna. Tá feio. Se ele não tem resistência interna, vamos entender isso aqui. Aqui nós chamamos de feio, não é? E aqui era 1, não era isso? Vem cá. Olha para a equação do gerador. U é igual a FEM menos RI. Se não tem resistência interna, se o gerador é ideal, se o gerador é o quê? Ideal. Gerador ideal. Se o gerador é ideal, você concorda que a resistência interna é zero? Ah, verdade. Então, o U é igual a FEM. Então, quando que o U é diferente de FEM? Quando eu tenho uma resistência interna. Quando for um gerador ideal, ele não tiver resistência interna, o valor do U é igual ao FEM. Não é o que me mostra essa equação aqui, ó. U igual a FEM menos RI. Se isso aqui for zero, que a resistência é zero, o que sobra? Apenas U igual a FEM. Entendeu? Deixa eu ver aqui essas perguntas que estão surgindo aqui. Vamos lá. Não, não pode, Alexandre. Excelente pergunta essa sua. Alexandre perguntou, Alan, eu posso colocar outra fórmula para potência dissipada? Não pode. Por que não? Inclusive, essa pergunta é tão interessante que é o único lugar que ele me impõe uma equação para potência, sabia? É aqui, na potência dissipada. Porque quem dissipa essa potência não é a resistência interna. Então, para poder calcular, para deduzir essa equação aqui, ó, você tem que usar R ao quadrado. Mas olha até que essa pergunta sua é boa. Alan, olha aqui. Uma prova, se ele mandar calcular potência na resistência interna, se eu fosse você, fosse uma prova de canetão, eu usaria R ao quadrado. Eu usaria isso aqui. Entendeu? Alan, e se for uma prova de marcar X? Velho, você calcula DDP nessa resistência aqui, ó. Calcula DDP aqui, vou chamar de U' aqui. E você pode usar U' vezes I, U' ao quadrado sobre R, entendeu? Mas veja bem, se for uma prova de canetão, ele quer ver essa equação aqui, ó. Entendeu o que eu quis dizer? Deixa eu ver aqui mais. Tem uma pergunta aqui. Perfeito, Clara. Olha que coisa bacana que a Clara escreveu. Ó. Professor, então a FEM é a tensão que o gerador consegue produzir. Perfeito. E U é que ele consegue utilizar.
Perfeito, perfeito. Exatamente isso. A FEM é a máxima tensão, é uma característica do gerador. Posso dar um exemplo bacana, Clara? Olha só. A bateria do carro é 12 volts. A máxima é 12 volts, mas ele consegue lançar 12 volts? Não, não consegue, ele lança menos. Aí alguém vai virar para mim e falar assim, Alan, para aí, eu não estou entendendo não. Porque eu já vi bateria de carro lançando 12,5. Verdade. Porque 12 é um valor médio, tá certo? Nós estamos pegando valores fixos. Na prática, bateria nova pode dar até mais que 12, sem o menor problema. Mas porque ela é um valor médio que a gente está considerando, ok? Por nada, tamo junto. É isso aí. Quando não é fechado, como assim, Matheus? Quando não é fechado? Para ter corrente elétrica, Matheus, tem que ter um caminho fechado. Só tem corrente elétrica, Matheus? Corrente está saindo aqui no positivo, ó. Com caminho fechado. Eu não desenhei não, porque eu estou analisando apenas o elemento do circuito, que é o gerador. Mas é só um caminho fechado. Sim, Ana, o é DDP. O é DDP e a FEM é DDP. O U é a DDP, mas a FEM também é uma DDP. Então, qual que é a diferença? Qual que é a diferença do U para a FEM? A FEM é a máxima quantidade de voltagem que ele tem. O U é a quantidade que ele está usando. A FEM é a máxima que ele pode fornecer. E o U é a que ele está utilizando. Se você não entendeu ainda, eu vou mostrar daqui a pouco de uma outra maneira. Deixa eu ver se o próximo slide aqui. O motor, porque sua pergunta já é uma resposta, Matheus. Então, por que o motor não é um gerador? Motor não é gerador. O motor é um receptor. O motor ele recebe energia elétrica e transforma em energia em outro tipo de energia, que não seja exclusivamente energia térmica. A batedeira de bolo é um motor, recebe energia elétrica e vira energia cinética. Alexandre, essa depende sim. Depende. Eu poderia calcular o Uzinho na resistência interna. Entendeu? Eu poderia. Mas nós calculamos em gerador como R e I ao quadrado. Gente, entenda uma coisa. Existem várias maneiras de fazer. Mas quando o cara pergunta isso numa prova de canetão, ele quer ver se você sabe usar a equação. Se for uma prova de marcar X, onde lhe interessa o X, o V ou o F, do jeito que você fizer, a equação que você usar vai dar o mesmo resultado. São coisas diferentes, entendeu o que eu estou querendo dizer? Olha só, deixa eu falar de... Depois eu volto nesse slide aqui para gente. Não, deixa eu mostrar ele logo aqui. Aqui o que está acontecendo aqui? Ó? FEM é a tensão total. FEM. Na física, a gente só soma ou subtrai grandezas iguais. Então, FEM é a tensão total, a corrente está chegando no polo negativo e ele aumenta o potencial. Então, FEM é a minha tensão total. Há uma perda de DDP na resistência, tá vendo aqui? Ó, quando a corrente passa na resistência, cai o potencial. Então, vai ser FEM, não é isso? Então, é R vezes I mais 1. Aqui não é volts? Aqui não é volts? R vezes I não é volts? E DDP não é volts? Dimensionalmente, nossa equação está correta. Então, quem é U? U é igual a FEM menos RI. Quem que é DDP? Vamos supor que aqui seja 100 volts. Ah, eu perdi na resistência interna 20 volts. Quanto que sobrou para o circuito todo? 80 volts. Então, 100 é a máxima tensão que eu gero, que a bateria consegue disponibilizar. Mas a parte interna dela consome 20. Quanto que joga para fora? Pode jogar no máximo 80. Entendeu o raciocínio? Bacana. Deixa eu falar de curto-circuito. Deixa eu ver se é o próximo slide. Porque aí eu vou mostrar para você um gráfico.
Não, não mesmo, Juliana. O valor da corrente não muda. O valor da corrente não muda. No circuito, a corrente está percorrendo um caminho fechado, a corrente elétrica tem o mesmo valor. Então, eu entendi que você escreveu assim. Ó, você escreveu assim. A corrente tem a potência reduzida ao passar no gerador por causa da energia dissipada. O que eu entendi foi a corrente elétrica tem seu valor reduzido ao passar pela resistência. Não, a corrente é a mesma. A corrente que sai de um ponto no circuito volta no mesmo ponto com o mesmo valor. Ok? Tranquilos? Eu vou segurar um pouco aqui, acho que estão querendo fazer mais perguntas. Pode fazer. Então, reformula a questão para mim, por gentileza, para eu poder entender direitinho o que você quer. Aí eu explico melhor para você também. Reescreve, por gentileza. Não vou entrar ainda em curto-circuito, não. Em circuito aberto, não. Eu vou esperar um pouco mais, deixa eu voltar aqui, para poder tirar todas as dúvidas de vocês até agora. Pode, Juliana. Pode, Júlia. Professor, ali no gráfico, quando passa no gerador, o gráfico cai. Quando passa na resistência, cai. Cai o potencial. Ah, é resistência, é verdade. Isso acontece por causa da energia dissipada. Exatamente. O que o gerador Era faz, isso que eu Júlia? queria saber. Ele recebe as cargas do menor potencial e entrega no potencial maior, não é? Então, ele está recebendo aqui embaixo e está entregando aqui em cima. Está entregando, no caso, 100 volts. Quando chega na resistência, a resistência ela não é um divisor de corrente, de tensão. A hora que passa na corrente, passa na resistência, a resistência segura um pouco da diferença de potencial. Então, chegou 100, ficou 20 aqui. Quanto que eu vou jogar para o circuito? 80. Yes? Entendi, obrigada. Por nada. Mais alguém? Conversem comigo. Então, a FEM é a máxima tensão e U é a tensão que se estabelece no circuito quando ele está sendo percorrido por corrente. Agora, com base nisso que nós falamos, vamos analisar circuito aberto. Vamos entender o que é um circuito aberto. Vamos escrever a equação do gerador aqui. A equação característica do gerador. A equação característica do gerador é essa aqui, ó. U igual a FEM menos RI. Então, vamos lá. No gerador que está em circuito aberto, ou seja, quando não há percurso fechado para as cargas elétricas, nesse caso, não se estabelece uma corrente elétrica. Não está aberto. É como eu pegar uma pilha e segurar ela. É como eu pegar uma pilha e segurar ela. Ela está fornecendo corrente para alguém? Se eu pegar a bateria do carro, tirar do carro e ficar olhando para ela, ele está fornecendo corrente para alguém? Não está. Então, a corrente nele é zero. Então, com o circuito aberto, a corrente é zero. Então, o que eu sei? Que U é igual a FEM. Vocês conseguem perceber isso? Por quê? Porque o I vale zero. E isso tem que ficar muito claro na sua cabeça, terceiro ano. Porque tem muitas questões que falam assim, ó, nós vamos fazer algumas delas, que o gerador não é percorrido por corrente. Então, qual que é a leitura do voltímetro? A leitura do voltímetro é a própria FEM do gerador. A leitura de quem? Do voltímetro, ó. Isso aqui não é o voltímetro? O voltímetro lê a própria FEM. O voltímetro lê a própria FEM. E aqui na letra B, ó, aqui eu devia ter colocado circuito aberto e gerador ideal, né? Vou arrumar isso aqui, esses slides depois. Isso aqui é um gerador ideal, eu já falei para vocês, ó. O que é um gerador ideal? A resistência interna mede quanto? Mede zero.
Resistência interna mede zero. Ah, se a resistência interna mede zero, olha para a equação. O U é igual a FEM menos RI. O RI vale zero? Vale. Ah, RI vale zero. RI vale zero. Zero vezes I é zero. Bacana. Então, o U é igual a FEM. Alan, então tem duas situações que o U mede FEM? Tem. Primeira delas, quando o circuito está aberto. Segundo, quando for um gerador ideal. E é só você pensar, o produto R vezes I vira zero. Não consegui ver a diferença nos desenhos do circuito aberto e do circuito fechado. Beatriz, eu não entendi a pergunta. Onde isso? Nesse slide que eu estou trabalhando? Digita aí para mim, por gentileza. Tá certo. Não tem, Vinícius. Não tem um gerador ideal. Não existe um gerador ideal. Porque sempre tem perda de energia. O que mais pode acontecer é nós encontrarmos um gerador onde gaste o mínimo de energia para aquecimento. Supercondutores é isso. A gente procura um elemento onde não gaste tanta energia no percurso da corrente. Sim, Rafael, o circuito aberto é o mesmo princípio do interruptor da tomada, não tem corrente elétrica. Exatamente, sem corrente como não funciona. Exatamente isso. Por isso que o circuito é aberto. Deixa eu interromper isso aqui, fazer um slide em branco. Exatamente, claro. O que você falou é pura verdade. Vou pegar um slide em branco aqui para a gente, só um segundinho. Deixa eu pegar aqui agora. Vamos lá, então. Já arrumei aqui, ó. O circuito aberto, gerador ideal. Deixa eu pegar um slide em branco aqui para a gente. Olha só. Vamos discutir aqui. O que é um circuito aberto? Vou desenhar aqui um circuito para vocês, ó. Vou pôr uma FEM. Vou pôr uma resistência interna aqui pequenininha. Uma resistência aqui. Uma resistência aqui. Uma resistência aqui. Vou falar que minha FEM é 100 volts. Vou falar que essa minha resistência interna é 2 ohms. Vou falar que isso aqui mede 1 ohm, 3 ohms, 4 ohms. Certinho? Esse é o circuito fechado. Olha, eu tenho um caminho para a corrente. Eu tenho um caminho para a corrente. Ela sai daqui, ó. Ah, ela sai daqui, ela desce aqui, ela passa aqui, ela passa aqui. E dá uma volta completa. Perfeito? Ah, legal, interessante. Esse é um caminho fechado. Se o circuito está fechado, não tem corrente elétrica. É o caso da tomada, o colega lembra muito bem. Quando eu fecho o interruptor da tomada, a lâmpada não acende.
Está acendendo porque eu tenho um caminho fechado. Aí eu peguei o circuito e vou abrir o circuito. O que que é eu vou abrir o circuito? Aqui é... Tão bonitinho. Está aqui o mesmo gerador. Mesmo gerador. Só que chegou aqui, ó, eu vou abrir ele, ó, o circuito, ó. Pronto. Se o circuito está aberto, Rio, 1 ohm, 3 ohms, 4 ohms, 2 ohms, mesmo circuito. Ah, não tem corrente. Não tem corrente? Não tem corrente. Ah, se não tem, vamos escrever a equação de gerador. U igual a FEM menos RI. Se eu falar que esse ponto aqui, ó, é um ponto A, esse aqui é um ponto A, e esse aqui é um ponto B. Qual que é a DDP entre A e B? A DDP entre A e B é o U. Por que que é o U? Porque está entre os terminais do gerador. Eu sei calcular essa corrente aqui? Sei. Eu vou colocar o valor dela de cabeça, porque eu não ensinei ainda a lei de Poilet. Tá certo? Minha corrente é 10 amperes. A minha DDP é U igual a FEM menos RI. Quanto mede o U? A FEM é 100, RI é 2 e U é 10. 100 menos 20, fala 80. Então, a DDP no gerador é 80 volts. Se eu pôr um voltímetro aqui, ó, terceiro ano, e perguntar qual a leitura do voltímetro, resposta, 80 volts. Você está vendo que a FEM tem um valor e a DDP tem outra? Olha para esse circuito aqui, ó, circuito aberto. Não tem corrente. Não tem corrente. Por que não tem corrente? Porque o circuito está aberto. É a mesma coisa se você olhar para a lâmpada, com o interruptor fechado, aberto, e falar assim, passa a corrente, acende, acende. Ela não vai acender. Deixa eu invertir aqui o caminho, ó. Deixa eu arrumar isso aqui, senão eu vou perguntar se tem alguma coisa a ver. Entendeu? Então, a corrente é zero. Se a corrente é zero, a corrente é zero. Então, 0 vezes R, U igual a FEM, menos R vezes 0, porque não tem corrente, U é igual a FEM. Ah, então se eu pôr, aqui é A e B, ó, a mesma coisa, aqui é A e aqui é B. Se eu pôr o voltímetro aqui, vai marcar o que que ele vai marcar? Ele vai marcar o valor que ele está lendo. O que ele está lendo? 20 volts, então 100 volts. Então, aqui, ó, a minha leitura é igual a 100, que é o valor da FEM. Tem um monte de pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas não abriu. Eu não quero abrir o bate-papo. Bom, já acabou a aula. Deixa eu interromper aqui, que agora abre o bate-papo. Um voltímetro pode provocar um curto-circuito? Não. Quem pode provocar um curto-circuito é um amperímetro. Tirou 210 ali? Que 210? Professor, eu não sei, eu não enxerguei. Tava difícil aqui na minha câmera, sabe? Enxergar o quê? A equação que o senhor fez, mas agora eu já arrumei, entendeu? Entendi. É porque não você colocou a resistência como 2. Pô, eu poderia, Franciele, eu calculei a corrente direto para a gente poder ganhar tempo. Somente por isso. Acredita naqueles valores e está ótimo. Quanto eu falar de equação de Poilet, você vai fazer aquele circuito de cabeça rapidinho também. Tá ok? Bom, pessoal, já passou os 5 minutos do tempo da minha aula. Vocês têm que descansar um pouquinho para a próxima aula. Tá certo? Valeu, galera. Obrigado pela atenção aí, pela participação de todos. Cadê o meu amigo Ítalo? Obrigado, Ítalo. Valeu, meu querido. Forte, caloroso e distante abraço. Valeu, terceiro ano. Obrigado por tudo. Tchau, Alan. Pessoal, e dá uma revisada nisso que eu falei. Isso aí é a base para a gente poder avançar. Valeu.